Glórias a Deus. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade, não só pela oportunidade, mas pelo privilégio. Onde eu passo, eu costumo dizer que estar na presença do Senhor é um privilégio, né? Muitos não querem, mas estar na presença é um privilégio. Tem lutas, mas tem vitória também, né? Então é um privilégio estar na presença dele, levando a semente dele de mundo afora. É um privilégio. Amém? Então quero agradecer a ele, agradecer o pastor, a pastora, pela confiança, porque também é uma responsabilidade grande, né? Nós se disponibilizar, né, pastor, para levar a semente do Senhor aí, a palavra dele. Então nós precisamos, e muitos não têm confiado, né? Então aqueles que confiam, louvado seja o nome do Senhor, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, amém? Glórias a Deus. Jeremias é o tema da campanha, amém? Glórias a Deus. Eu estou olhando que eu quero pedir um favorzinho para você que está lá atrás. Chega para frente, em nome de Jesus. Amém? Eu sempre faço isso. Eu sempre peço. Pastora, faz essa cadeirinha mais para cá, assim. É isso. E quem está lá no fundão, vem para frente. Deixa Deus te usar, Vaz, em nome de Jesus. Glórias a Deus. É isso aí. Eu estou sem óculos, viu? Meu óculos quebrou. Então, para me enxergar, é preciso eu estar bem mais perto. Amém? Glórias a Deus. Se envergonhe não. Vamos dar glória a Deus e aleluia, porque Ele merece. E o inimigo cai por terra quando nós adoramos o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 18 é o tema da campanha. Glórias a Deus. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Jeremias 18 quanto, pastor? Só 18, né? Aleluias. Vamos ler o verso 1. Que fala assim, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém, queridos? Somente até aqui. Você pode assentar dando glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está na casa. Sente, mas não esqueça que o Senhor está na casa. Aleluia. Glórias a Deus. Agradecer a equipe aí, o irmão Paulo, a minha querida irmã Vânia, né, que está com a gente nessa caminhada. Agradecer minha família, meu esposo que está ali, esse belo homem de Deus, né? Amém, meus filhos. Hoje os outros não puderam vir, né? Que eu tenho mais uma de 21 anos, né? Hoje eles não puderam vir, que o carro deu problema. Mas você sabia que quem não tem compromisso com Deus inventa qualquer desculpa para não estar na casa do Senhor? Quem não tem compromisso com Deus, se o carro quebra, ele não vai para a igreja. Se chove, ele não vai para a igreja. Se a moto dá problema, ele não vai para a igreja. Tudo que acontece é motivo dele estacionar. Porque muitos são crentes, mas poucos são escolhidos do Senhor. Aleluia. Muitos são crentes, mas os profetas passam por dificuldade. E as dificuldades não param, profeta, não param pessoas, homens e mulheres de Deus. Não é verdade? Então, quando acontece qualquer coisinha, a pessoa já estaciona. Já para, é impedimento. Se fosse por impedimento, eu não estaria aqui hoje. O carro não presta, o carro está com as lanternas tudo quebrado, os pneus está tudo arrebentado. Fiquei do lado de fora hoje, foi uma guerra para mim não estar aqui hoje. Fui pegar as crianças na escola e quando eu cheguei, fiquei do lado de fora, eu não dei conta de abrir. E eu, meu Deus, e eu sentei ali na calçada e fiquei falando: Senhor,
E tudo há um propósito. E qual é o propósito aqui? De eu ficar do lado de fora. E o Senhor começou a falar, lembra do oleiro? Tu vai pregar sobre o oleiro hoje. Eu estou modelando o vaso. Eu estou trabalhando a paciência do vaso. Eu estou deixando o vaso quietinho aqui para mostrar que eu sou Deus. É no meu tempo, é na minha hora, é do meu jeito. Aí eu levantei da calçada, entrei dentro do carro, eu digo, vou me deitar aqui no banco e vou esperar a vontade do Senhor. Qual era a vontade? Era o vaso chegar em casa, pular o muro e eu entrar para dentro de casa. Eu digo, Senhor, o Senhor tem cada maneira de trabalhar. Porque a minha vida é tão corrida, eu não paro. Então eu já estou resolvendo um trem aqui, estou resolvendo outro, já estou terminando um e pensando no outro que eu tenho que resolver. E às vezes o Senhor faz isso conosco. Essa é a segunda vez que o Senhor me faz isso. A primeira vez eu fiquei dentro de casa presa, com criança para buscar na escola, com coisas para resolver, com agendas para cumprir. E eu fiquei trancada dentro de casa e Deus esperou o vaso chegar para poder liberar a princesa, entendeu? A Rapunzel. Amém? Só que o vaso não chegou quietinho não, o vaso chegou brabo. Eu digo, meu Deus, além de eu passar o dia todinho presa dentro de casa, eu ainda tenho que ouvir o vaso nos meus ouvidos. Eu digo, é para acabar mesmo. Aí o Senhor é eu trabalhando, filho. Então o Senhor tem cada maneira de trabalhar e a gente não entende. Não é verdade? E às vezes as maneiras dele, que ele trabalha nas nossas vidas não é boa. Aparentemente, porque a palavra dele diz que tudo é bom, perfeito e agradável. As coisas dele é boa, perfeita e agradável. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, querido, se você está passando por alguma dificuldade, por alguma adversidade da vida, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não te dá nenhuma prova além do que tu possa suportar, além das tuas forças. Tudo que tu está passando é Deus te preparando, é Deus te modelando, é Deus te capacitando para algo extraordinário que vai acontecer sobre a sua vida. E muitas das vezes nós não entendemos por que da luta, por que do levante. E eu conversando ali fora e falando que a minha guerra é muito, tipo assim, tem uns que passam guerra com família, com filho, com droga, com tudo. E a minha guerra é espiritual e financeira. Pensa na luta que eu tenho travado. São 3 anos enfrentando lutas, dificuldades. Eu entro e o Senhor tira. Eu entro, o Senhor tira. Porque o Senhor quer na obra. Até uma porta que o Senhor fecha, é Ele guardando, é Ele preparando algo maior para você. Amém? Vamos entrar na nossa palavra? Na palavra do Senhor, aleluia. Na nossa mensagem de hoje, glórias a Deus. Nós vemos aqui no capítulo de Jeremias que o Senhor aparece para Jeremias. Quem aparece para Jeremias? O Senhor. O próprio Deus aparece para Jeremias dizendo: Jeremias, levanta, Jeremias. Nós vemos uma cena em que Deus quer falar com Jeremias. Nós vemos uma cena semelhante à cena de Ezequiel. Porque Deus também aparece para Ezequiel e diz: Ezequiel, levanta. E leva Ezequiel e coloca Ezequiel no meio do vale de ossos secos. E essa mensagem ela é semelhante. Nós vemos um cenário semelhante ao cenário de Ezequiel. Deus fala: Jeremias, te levanta. E quando ele diz te levanta, Jeremias se coloca de pé. Ele diz: te dispõe, se disponibiliza, se coloca de pé. Jeremias, agora desce a casa do oleiro, porque lá eu quero falar contigo. Mais interessante, já não era Deus falando com ele? Como é que ele diz: lá eu quero falar contigo? Não é uma coisa que às vezes dá um nó na nossa cabeça? Pai, mas o Senhor já estava falando com ele. Como é que ele diz: lá eu vou falar contigo? Aí nós ficamos sem entender por que o Senhor falou isso. Por que o Senhor falou que ele queria falar com Jeremias lá, se ele já estava falando? Querido, tem coisas que Deus fala comigo e com você. E o Espírito Santo de Deus, onde eu lendo esta palavra, e o Espírito Santo de Deus falando comigo e dizendo: filha, tem coisas que para ouvir a minha voz, para me fazer, é preciso descer, é preciso aquebrantar, é preciso humilhação.
E muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor. E Ele trabalha da maneira dEle. E eu fiquei, se o Senhor já falou com ele, Ele diz, é porque eu até falo, eu até sopro no ouvido de alguém, mas para me revelar os meus mistérios, é preciso ter intimidade com Deus. Para me revelar os meus mistérios, é preciso descer na olaria, é preciso deixar o oleiro trabalhar no vaso. E eu fiquei ali, falando com o Senhor, e Ele falando ao meu coração. E Ele falando, Jeremias, ele obedece. O Senhor, Ele dá uma instrução a Jeremias. Ele dá a instrução e Jeremias, ele obedece aquela instrução. E ele desce à casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, quem está lá? O oleiro está trabalhando sobre as rodas. Ele estava fazendo, modelando o vaso. Aleluia! Ele estava modelando o vaso. E quando Jeremias chega lá, ele observa, o que acontece? O vaso se quebra. Quem que se quebra? O vaso se quebra. Foi o oleiro que quebrou o vaso? Não. Se você se aprofundar, você começa a entender cada coisa que o Senhor começa a falar com você. O vaso se quebra na mão do oleiro. E eu falando, Senhor, mas não foi o Senhor que quebrou o vaso, foi o próprio vaso que se quebrou. O vaso se quebra porque não quer aceitar o que o Senhor tem. Quando o Senhor começa a arrochar, ele se quebra, ele volta para o mundo, ele deixa de fazer o que Deus quer. Aleluia. Somos nós que se quebramos na mão do oleiro, não é Ele que quebra nós. Entenda, o querer de Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. É o nosso querer que não é bom. Aleluia. As nossas vontades não é boa, mas a vontade dele é perfeita. Aleluia. E ele diz, filha, o vaso se quebrou. Sabe aqueles que até quer adorar, até quer cantar, até quer fazer para o Senhor, mas na hora que a luta vem, ele não dá conta, ele retrocede. Na hora que a dificuldade entra, ele não dá conta, ele desiste da sua luta, da sua caminhada. Ele larga a cruz, ele abandona tudo e volta para onde ele estava. Pessoas voltando ao Egito, deixando de caminhar com Cristo, deixando de adorar Deus. E voltando ao Egito. Porque não é fácil. Você fazer a plena vontade do Senhor não é fácil. Você abandonar os seus quereres, as suas vontades não é fácil. Você dizer não a algumas coisas não é fácil. E às vezes nós achamos que fazer a vontade do Senhor, nós negar algumas coisas, é só nós negar uma roupa, é nós negar um calçado, é nós negar um batom, uma maquiagem. Não é. Tem muitas coisas que o Senhor requer de nós. Você sabe o que Deus pediu para Jeremias? Para que Jeremias fosse um profeta usadíssimo nas mãos dele. Você sabe o que Deus pediu para Jeremias? Quem sabe? Deus pediu para Jeremias que ele não se casasse. Jeremias foi um profeta que não se casou. Jeremias foi um profeta que passou dificuldade, solidão, foi solitário. Ninguém queria estar com ele, sabe por quê? Porque Jeremias tinha as suas palavras, as suas profecias muito fortes. Ele profetizava algo que muitas das vezes nós profetizamos e o vaso não aceita. Porque é mais fácil eu profetizar coisas boas e a pessoa aceitar do que eu profetizar que a pessoa tem que consertar, que tem que descer na olaria, tem que ser modelado, tem que ser transformado. Ele não vai aceitar. Aleluia. Então Jeremias, ele pregava duro. E Jeremias, Deus pede para ele, Jeremias, não se case com esse povo aqui. Não se case com essa mulher. Jeremias tem um pedido de Deus. Porque, queridos, para você estar na presença do Senhor, você precisa negar muitas coisas. Você precisa renunciar a muitas coisas. Nós não entramos com bagagem. Nós não entramos carregando mala. Os céus é
para os lavados, é para os remidos, é para os escolhidos, é para os separados. Não entra bagagem, não entra imundície, não entra pecado, não entra mágoa, não entra falta de perdão. Vai ter que renunciar, vai ter que descer na olaria. Rabandai, e calabraia surianda carabandai. Oh glórias! Não entra. Uma vez eu estava ministrando em uma vigília na roça, que há 3 anos atrás eu fazia vigília na roça, lá para Matinha. E eu estava com um casaco vermelho, quando o Senhor começou a falar comigo: filha, nem esse casaco que você está vai entrar. Filha, nem este casaco, ó. E ele começou a falar comigo: tá vendo este casaco? Nem ele não entra. É preciso renúncia, é preciso descer na olaria, é preciso abandonar os velhos costumes, é preciso abandonar as velhas práticas e ser nova criatura, ser novo homem nas mãos do Senhor. Xalabandaia canta. Aí Jeremias, ele desce a casa do oleiro. Quando ele chega lá, ele vê o Senhor trabalhando ali sobre as rodas. E Jeremias começou a observar: tem coisas que nós precisamos descer, tem coisas que nós precisamos entrar dentro do nosso quarto, só nós e Deus. Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que é no calado que você vai conversar com Deus. Tem coisas que para Deus revelar para mim e para você, nós precisamos descer. Nós precisamos descer no jejum, nós precisamos descer na oração. Nós queremos bênção, mas é mais fácil nós chamar a irmã e dizer: ei, irmã, ora por mim aí, irmã. É mais fácil nós reunir um grupo, né, irmã? Ei, irmã, vem fazer uma campanha aqui na minha casa. Quando na verdade Deus quer intimidade é com você. É mais fácil você estar passando numa luta com o filho, algum problema nas drogas ou em alguma situação, e você dizer: eu prefiro que a irmã venha. Quando na verdade Deus quer intimidade de você. Quando na verdade Deus quer particular com você. Mas é mais fácil nós jogar uma responsabilidade em cima de outro do que nós assumir as nossas responsabilidades. É mais fácil eu chegar para alguém e dizer: eita, irmã, me ajuda aí, porque o negócio está arrochado, não estou dando conta, não estou saindo dessa luta. Quando na verdade é o Senhor modelando, quando na verdade é o Senhor preparando para algo extraordinário, e nós não entendemos. E quando nós ficamos atrás de um, atrás de outro, nós nunca vamos entender o mistério de Deus. Quando nós ficamos indo atrás de um, atrás de outro, atrás de um profeta, atrás de outro profeta, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado no tempo que nós estamos vivendo. Queridos, cuidado com quem põe a mão nas nossas cabeças. Uma vez eu estava em um certo lugar e uma pessoa pôs a mão na minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei tão oprimida, tão angustiada, e houve aquele quebra-pau dentro de casa, sabe? E o Senhor falou: filha, cuidado com quem tu põe a mão na tua cabeça, porque nos últimos tempos a palavra do Senhor vai dizer que, se possível, até os escolhidos dele seria enganado. Que, se possível, até aqueles que ele escolheu desde o ventre seria enganado. Quando nós não descemos na casa do oleiro, quando nós não nos aprofundamos na palavra do Senhor. Aleluia. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que o homem não viu, não chegou ao coração do homem. É isso que o Senhor tem para nós. Aí o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, o vaso se quebrou.
Jeremias, observe, porque Jeremias, querido, ele queria largar tudo. Ele estava depressivo, estava rejeitado. Jeremias era solitário. Chega uma hora na vida do profeta que ele não quer mais saber de pregar. Chega uma hora na vida dos pastores que ele diz assim, né, pastor? Ô, pastor, bora fechar essa igreja porque o negócio está arrochado pro nosso lado. Aí o outro diz, não, meu bem, tem promessa. Aí ele diz, não, mas eu não aguento mais isso aqui. Porque é perseguição, é calúnia, é levante, é fofoca, é intriga, é mentira que o diabo espalha dentro da igreja. Usa muito dos irmãos que diz que é servo de Deus, que é homem de Deus, mas na verdade está sendo usado pelo inimigo para afrontar, para chafurdar a vida do irmão, lançar o irmão fora. Aleluia. Porque na verdade nunca passou na mão do oleiro. Porque na verdade não deixou o oleiro modelar. Não deixou o oleiro trabalhar no vaso. Aí Jeremias chega lá e Deus fala para ele. Jeremias, foi ele que se quebrou. Quando Deus estava modelando. Sabe aquela pessoa que não canta mais, não prega mais, não ora mais, não jejuma mais, não tem força? Não é culpa sua, querido, mas é o adversário das nossas almas que tem lançado na sua vida a tristeza, o desânimo, a fraqueza espiritual. Mas quando você desce na olaria do Senhor, o Senhor, Ele te renova, Ele te modela, Ele te prepara, Ele te capacita e te faz um vaso novo. Aleluia. E calabraia suriandaraias, ribicandalabas. E o Senhor falando comigo, sabe, filha, aquele que tinha um sonho de pregar, aquele que tinha um sonho de cantar, hoje está caído, voltou para o Egito, porque na hora do preparo não aguentou, nem chegou no forno, só estava sendo modelado ainda. Tem uns que não aguentam nem passar na fornalha, porque o vaso ainda da modelagem, ele tem que ir para a fornalha, ele tem que passar no fogo, ser quebrantado ali, assar, e na hora do fogo não aguenta. Na hora do fogo não aguenta. Pessoas desistem do sonho de cantar, desistem do sonho de pregar, desistem do chamado que Deus tem na vida. E o Senhor falava comigo ontem, e eu falando, Senhor, por que essas pessoas estão caídas? Não aguentou o processo, porque começou a olhar para quem estava perseguindo, começou a olhar para quem estava olhando com inveja, começou a olhar para quem estava caluniando, e começou a dizer, eu não vou mais não, porque é muita inveja, é muita perseguição na minha vida. Começou a dizer, eu não vou mais não, porque na hora que eu me levanto, o diabo se levanta também. Então começou a recuar, começou a ter medo, começou a dizer, não, eu não vou, porque quando eu começo a orar, o diabo se levanta. Quando eu estou dentro do meu quarto orando, eu sinto medo, eu não tenho mais coragem para orar. Aleluias. Aí quando Jeremias está olhando ali aquela situação, o Senhor fala para ele, Jeremias, está vendo? Está vendo o oleiro trabalhando? Jeremias, eu posso fazer de vós, eu posso fazer com você também, Jeremias, porque Jeremias não queria mais pregar, Jeremias não queria mais ser profeta de Deus, porque Jeremias era rejeitado pela sua profecia. Quantos de nós não somos rejeitados? Quantos de nós não somos perseguidos? A pessoa olha para você, quando olha para você, a luz não combina com as trevas. Quando a pessoa olha, já olha para você diferente. Aí você fica, mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz com a irmã? O que foi que eu fiz com aquele ali? Luz não combina com trevas.
E muitas das vezes o diabo ele usa a situação para fazer nos sentir culpada do que está acontecendo. O fulano te olhou de olho mal, de cara feia, e você vai dizer: o que foi que eu fiz? Aí o diabo vai começar a te oprimir, achando que foi você que fez alguma coisa. É a estratégia dele. É fazer você se sentir pequeno, ser diminuído. Aí ele fala: Jeremias, eu não posso fazer de vós, eu não posso fazer de você também, Jeremias, como fez este oleiro. Por acaso eu não posso restaurar esse povo? O povo tinha passado 70 anos na Babilônia. O povo estava abatido. O povo tinha saído de uma escravidão. E eles estavam desanimados, eles estavam desacreditados dos seus sonhos. Eles estavam desacreditados, eles estavam sem esperança. Aleluia. Por conta do que eles passaram ali. E Jeremias havia profetizado que ia acontecer. Que eles seriam levados para a Babilônia e passariam lá 70 anos. Jeremias havia profetizado. E por essa profecia, Jeremias foi espancado. Jeremias foi perseguido. Mas a profecia aconteceu. Agora eles passam 70 anos da Babilônia. Eles são resgatados. Quem resgata? Ciro. Eles são libertos. Mas quando eles são libertos, devido à sua afronta que eles passaram lá, a humilhação, devido a tudo que aquele povo tinha passado, eles desanimaram. Pessoas estão desanimadas porque não viu a promessa ainda se cumprir. Você está desacreditado porque Deus falou, mas não aconteceu. Você até achou que o profeta mentiu, a profeta mentiu. Você até disse: não foi Deus falando, não. Querida, profecia, ela não tem tempo de validade, não. Ela não tem tempo certo para se cumprir. Ou ela acontece antes ou acontece depois. Continue acreditando na promessa. Continue perseverando. Apenas deixa Deus modelar o vaso. Deixa Deus trabalhar no vaso. Desce a casa do oleiro. Riba da sébia. Deixa Deus trabalhar. Sabe aqueles que você está orando e está pedindo: meu Deus, quando é que essa promessa vai acontecer? Deus está dizendo: é no meu tempo. Deus está dizendo: no meu tempo, na minha hora vai acontecer. Qual é o teu papel? O teu papel é orar, é buscar, é deixar Deus fazer. Aleluia. E ele diz: eu posso fazer deste povo, eu posso fazer de Israel, eu posso restaurar, eu posso modelar, eu posso fazer do meu jeito, eu posso trazer a esperança para este povo, eu posso trazer vida de volta para este povo, eu posso trazer esperança de novo. Posso fazer. O Senhor estava dizendo para Jeremias isso. Aí ele diz: por acaso, Jeremias, eu não posso fazer? Eu posso fazer. Como fez este vaso. O vaso quebrou. O oleiro foi lá e Jeremias olhando. Jeremias observando. Jeremias não tirava o olho do que o oleiro estava fazendo. Às vezes nós tiramos o olho. Às vezes nós deixamos de lado um pouquinho aquilo que é compromisso meu e seu com Deus. Nós tiramos, deixamos de lado e vamos nos preocupar com outra coisa. Jeremias desceu à casa do oleiro e chegou lá. Ele não tirou o olho do que o oleiro estava fazendo. E ele viu o oleiro, o vaso se quebrou. O oleiro pegou os caquinhos, colocou na roda e começou a modelar novamente. Começou a fazer um vaso novamente. Se você está passando na mão do oleiro, dê glória a Deus, aleluia, glorifica.
Jeremias observando, ele quebrou e ele pegou de novo. Modelou, amassou, colocou na roda e começou a fazer de novo. Começou a modelar de novo. Porque o vaso, queridos, para sair de mundo afora, ou para ter testemunho, ele precisa estar perfeito. Ele precisa estar segundo a vontade de Deus. Ele precisa estar segundo a vontade do Senhor. Nós precisamos estar na direção, na vontade, no centro da vontade de Deus. Nós precisamos nos aprofundar, nos centralizar. Deus tem que ser o nosso centro. O centro das nossas vontades, do nosso querer, de tudo, da nossa vida, da nossa família, tem que ser Deus. E você verás o que Deus vai fazer quando nós deixar Ele fazer. Aí Jeremias observa, o oleiro faz de novo, coloca na roda, começa a fazer de novo, começa a passar ali. Eu lembro que uma vez eu pregando esta mensagem, eu ia pregar num domingo de manhã, numa consagração, e eu, Senhor, consagração, que mensagem. O Senhor me leva no monte, e eu fui por um caminho que eu nunca tinha ido. E nessa trajetória, eu passei por uma olaria. E o Senhor falou, filha, você vai pregar sobre o oleiro. Você vai pregar sobre a olaria do Senhor. Porque muitos não querem passar na olaria. Muitos não querem ser quebrados, modelados. Eu lembro que eu canto um louvor que ele fala assim, ó: Senhor, me faz descer pra me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego, sem te contemplar. Quem quer descer? Quem quer descer? Poucos querem descer na olaria de Deus. Poucos querem ser quebrados. Eu lembro que quando eu cantava, uma irmã dizia assim para mim: irmã, tu tá doida? Eu não vou pedir para Deus me quebrar de jeito nenhum. Hoje tá aí, porque não aceitava ser modelada. E eu falei: irmã, pois eu quero ser modelada. Eu quero ficar parecendo Cristo. Eu quero ser a imagem e semelhança dele. E quantas críticas eu não recebia quando eu cantava. Me quebra, Senhor, me refaz. Mas faça um vaso que lhe apraz, um vaso que lhe agrade, um vaso que o Senhor vai olhar para mim e vai dizer: esse é vaso de honra. Que vaso você quer ser, queridos? Vaso de honra ou de desonra? Nós temos que ser vaso de honra na presença do Senhor. Alguém olhar para mim e para você e dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. Verdadeiramente Deus é na vida dele, na vida dela. Verdadeiramente há um homem de Deus, há uma mulher de Deus. Mas eu recebia crítica. Ela dizia: não, tá doida? Vou louvar não. E eu lembro que eu ainda queria cantar no grupo das irmãs, né? Eu digo: eu quero cantar, que eu gosto de ser quebrado, eu gosto de vaso, eu gosto de hino que fala de vaso. Aí ela disse: não vou cantar não. No dia que você for cantar esse louvor aí nas irmãs, eu não vou cantar de jeito nenhum. Infelizmente a gente ouve muitas assim. E ela não cantava. No dia que nós preparava para estar ali no grupo louvando, ela não louvava. Eu digo: irmã, é a senhora e Deus. Querido, não tenha medo de pedir para Deus te modelar. Não tenha medo de pedir para Ele te quebrar, para Ele te modelar, para Ele te refazer, para Ele tirar as impurezas. Sabe o vaso? Barro. Quem é da roça aqui? Quem já foi da roça? Eu sou lá do Maranhão. Então lá no Maranhão tem muita casinha de taipa. Quem é maranhense aqui? Eita glória! Lá no Maranhão, você vai entender. No Maranhão tem muita casinha de taipa, né? Casa de taipa é o quê? É feita no barro. Você vai lá, cava, joga água. Olha o oleiro aí.
Você cava, faz um buraco ali no chão, aí você pega a água, joga e você vai amassar com o pé, né? Está amassando com o pé, está modelando o barro, está amassando, quebrando a força do barro. Porque o barro, se você não quebrar a força dele, querido, eu já trabalhei, já tampei casa, viu? Você até por fora. Aí você vai pôr ele na parede, você faz os quadradinhos, né? Você põe ele na parede, você pega a parede, você põe as varinhas com cipó. Eu já tampei casa, viu? Se você não quebrar a força do barro, quando ele secar, vai acontecer o quê? Vai rachar. Se você não tirar as raízes, porque quando você cava, ele está cheio de raiz. Se você não tirar as raízes, as pedras, quando você põe na parede, ela racha. Aí eu fazia assim, na minha casa, na casa da minha mãe. Eu pegava o barro, eu tampava, colocava, né, uns quadradinhos na parede. Aí depois eu ainda pegava outro barro lisinho, macio, para alisar, para deixar desse jeito. A minha casa lá no Maranhão, ela era desse jeito, parecia casa de cimento mesmo, construída de tijolo, porque eu alisava. Mas tinha que amassar o barro, quebrar a força dele, para poder ela não rachar. Se você não fizesse isso, ela racha, quando seca, fica toda rachada. Mais feia do mundo, né? É o vaso na mão do oleiro. Somos nós, somos feitos de barro. Nós somos de barro. Nós viemos do pó. Do pó nós vamos voltar. Então é isso. É o vaso na mão do oleiro. É você deixar ser refeito. Pisar dói. Quando você está sendo pisado, dói. Quando você está sendo humilhado, dói. Quando você está sendo amassado, dói. A rejeição dói. A perseguição dói. As afrontas dói. As calúnias dói. Tudo isso eu já passei, queridos. E estou aqui de pé. Humilhação, calúnia, afronta, nome de tudo que não prestava, eu já peguei. Estou aqui de pé. Se eu tivesse parado há 6 anos atrás, porque esse era o foco do diabo. O foco do diabo é nos parar. Mas quem sabe onde quer chegar, não para no meio do caminho para responder. Pegou? Quem sabe aonde quer chegar, quem sabe quem foi que chamou, quem sabe a promessa que há sobre a sua vida, você não vai se deter no meio do caminho para responder quem não tem compromisso com Deus. Aleluia! E calabraia surianda lá. Oh glórias! Então o exemplo que eu dei da casa de taipa é mais ou menos isso. É o oleiro pegando, tirando você ali, molhando. É o que? A água do Espírito Santo. O Senhor para nós é isso, o Espírito Santo, a água dele derramada sobre nós, nos fortalece, nos dá força, nos dá vigor para nós continuar a nossa caminhada. Então ali o molhar é o Espírito Santo de Deus derramando a sua água sobre nós. E depois vem o amassado, vem aquele modelado. E você vê no Maranhão, você vê muita casinha bonitinha, não vê? Casinha de taipa. Porque ali teve todo um preparo, teve todo um cuidado. Agora aqueles que é feito de qualquer jeito, a casa fica feia, você passa e diz: meu Deus do céu, já foi isso mesmo? Né? Meu Deus, mas fizeram essa casa aí feia, viu? Agora tem umas que você olha, você admira, nossa, que casinha mais linda. É porque foi feita com amor. O que fez bem feito, modelou, matou a força do barro. É a mesma coisa do oleiro. Quando você vê um pregador pregando, Deus usando, é porque ele deixou Deus amassar. É porque ele deixou o oleiro amassar ele. Vê um cantor cantando maravilhosamente, é porque ele deixou, ele passou nas lutas e suportou. Eita, mas aquele irmão prega. Vou lá ver porque Deus usa o homem na terra. Aí você diz: o bicho prega, viu? Mas ele passou na luta.
Ele passou as adversidades da vida. Ele venceu os obstáculos. Porque para estar no caminho do Senhor são vários obstáculos. No mundo não. O inimigo cega todos os obstáculos da tua vida e faz tu ir. Porque o foco dele é destruir, é te levar longe. Aparentemente está tudo bonito, está tudo maravilhoso. Mas quando você vai ver, o negócio está feio. Porque ele deixa você, começa a mostrar coisas aparentemente maravilhosas, que no final é o quê? Morte, né? Mas com o Senhor não. Vai doer. Ele te modelar, vai doer. Ele te amassar, vai doer. Você vai chegar a hora que vai dizer assim: não quero mais não, irmão. Não, pastor, hoje eu não venho mais não. Ai, pastora, não, hoje é o último dia, viu? Já entrei dentro do meu quarto e falei para o Senhor: estou entregando. Não quero mais. Mas na mesma hora o Senhor vem com resposta. Aleluia. Amém? Quando nós deixamos Deus trabalhar, quando nós não limitamos o Espírito de Deus, queridos, entenda, o Espírito Santo de Deus, ele é ilimitado. Ele é ilimitado, você não pode limitar ele. Ele é ilimitado, ele faz o que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Ele manda e desmanda na minha e na tua vida. É ele que tem que mandar. É ele que tem que controlar. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé. A minha casa lá no Maranhão era linda, de taipa. Tá aí meu esposo, ele chegava do serviço, eu com um buchão daquele ali. E eu tava lá trabalhando, fazendo a casa, tampando as paredes, modelando. E era toda pintadinha, era toda pintada, toda decorada, coisa mais linda. É assim que o vaso faz. É assim que o oleiro faz. Ele faz do jeito dele. Tem gente que não espera nem o fogo, já se rebenta toda. Ai, não dou mais conta não. Ai, irmã. Ai, irmã, não dou mais conta. Tá só na modelagem, tá só sendo amassada ainda. E já não dá mais conta. A irmã olhou para ela de cara feia: não vou mais não. A pastora chamou a atenção, corrigiu o pastor. Aí ele disse assim: não vou mais não. Quem não aguenta o processo aqui, querido, não vai chegar na promessa. Quem não aguenta a correção, não alcança a bênção que Deus tem para a sua vida. Precisamos aguentar o processo, respeitar o processo. Aleluias.